Boa tarde a todos os amigos que estão aqui no Zoom ou no YouTube conosco. É da gente novamente falar sobre inovação aberta. Nessa edição do Corporate Pitch, nós vamos abordar digitalmente 5 casos de conexão entre empresas estabelecidas e startups em diferentes segmentos. No dia de hoje, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre o agronegócio, motor da economia do Brasil. Meu nome é Maximiliano Carlomanho, eu sou um dos fundadores da InnoScience e vou estar aqui apresentando, junto com um conjunto de incríveis convidados aqui da SLC Agrícola e da Acronex, uma experiência concreta de conexão que passou por um projeto piloto e agora se desenrola numa relação entre as partes, podendo explorar os desafios, os benefícios e as oportunidades desse relacionamento entre grandes empresas e soluções tecnológicas de startups. Ao longo dos últimos 3 anos, nós viemos realizando o Corporate Pitch, que é essa iniciativa de compartilhar experiências concretas que possam, em alguma medida, trazer para o ecossistema de empreendedorismo e inovação brasileiro a importância de projetos que são efetivamente executados. E para dar uma rápida visão para você sobre como vai funcionar a mecânica, eu vou compartilhar por 2 minutos aqui uma apresentação e já faço a introdução dos nossos convidados, que são o Frederico Logman, Head de Inovação na SLC Agrícola, o Luiz Eduardo Panucci, coordenador de Plant Health na SLC Agrícola, o Julian Balduciel, que é o sócio da Acronex, que estaremos juntos aqui conversando com você sobre esse tema. E o legal dessa edição do Corporate Pitch, que é digital, é que nós temos uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Rio Grande do Sul, uma pessoa na Bahia e uma pessoa na Argentina, podendo conectar fronteiras e, em alguma medida, trazer aqui experiências legais para vocês. Além dessa edição de hoje, que aborda o agronegócio e o relacionamento da SLC Agrícola com a Acronex, nós teremos no dia 26, às 17 horas, a experiência no setor de óleo e gás com a Ocean e a Delphos. No setor farmacêutico, no dia 3/12, a Hypera Pharma e a Insight Technologies, também às 17 horas. No dia 9/12, o Sicredi e a Halo abordando aspectos dessa conexão no mercado financeiro às 20 horas. E no segmento de saúde, no dia 16/12, a Unimed e a Conexa às 17 horas. Tanto a SLC Agrícola como a Ocean, a Hypera, o Sicredi e a Unimed organizaram a sua iniciativa de conexão com startups com base nesse Canvas, que permite com que a empresa conecte a sua iniciativa de inovação aberta com o seu direcionamento estratégico, podendo graduar o quanto ela quer reforçar o negócio atual, renovar ou criar novos negócios, qual é o objetivo que se tem com esse tipo de iniciativa, que grau de maturidade de startup é mais adequado, dado este objetivo e o horizonte priorizado, qual é o melhor modelo de conexão em função dessas escolhas e o que ela oferta de valor para as startups para esse relacionamento. Essas empresas organizaram a sua iniciativa de conexão com startups com base nesse passo a passo, de um alinhamento estratégico, com uma busca subsequente de soluções, tanto no Brasil como internacionalmente, que se consolida com um filtro num pitch day, que aprofunda o entendimento da problemática da empresa,
com a solução da startup naquilo que nós chamamos de uma fase de imersão, que transforma em realidade, por meio de um projeto piloto de pequena duração, baixo investimento, para despender um montante reduzido de recursos para aprender muito e com uma consequente avaliação e deliberação se vai para um rollout dessa solução faseado ou em larga escala, se faz uma extensão do piloto ainda para validar algumas hipóteses ou se suspende a relação pós-piloto em função do entendimento da inadequação daquela solução para a resolução do problema ou para endereçar a oportunidade priorizada pela empresa. Para organizar o coração dessa conexão, que é o projeto piloto, essas empresas utilizaram um framework, que nós chamamos do Framework de Aprendizagem de Pilotos, que foi publicado na revista do MIT aqui no Brasil, e foi pelo qual nós estruturamos na InnoScience 270 pilotos entre empresas estabelecidas e startups, com 70% de aprovação dos projetos pilotos desenhados e com 40% de rollout dos projetos pilotos executados. Aqueles que tiverem mais interesse, esse conteúdo está disponível na internet e nas nossas plataformas. Bom, feita essa introdução, eu quero convidar o Frederico Logman, que é Head de Inovação na SLC Agrícola, responsável pela área de estratégia e relacionamento com investidores, para nos dar uma visão geral sobre a SLC Agrícola, que é um dos maiores produtores de grãos e fibras no mundo, e para falar um pouco sobre o programa AgroX, que é o programa de conexão com startups da SLC Agrícola, para depois a gente explorar com o Panucci o desafio específico pelo qual se selecionou a Acronex e conversar com o Julian sobre a aplicação da solução da Acronex na realidade da SLC Agrícola. Seja bem-vindo, obrigado pela tua presença, Frederico. Boa tarde, Max, e boa tarde a todos que estão nos escutando aí. Bom, então a SLC Agrícola, para dar um contexto sobre o negócio, é uma empresa com 40 anos de idade. Nós hoje operamos 16 fazendas no Cerrado brasileiro, em 6 estados diferentes, e estamos na safra atual plantando 470 mil hectares de algodão, soja e milho. A empresa pertence ao grupo SLC, que completou esse ano 75 anos de idade, sempre envolvido com o agronegócio. Quando a gente começou a desenhar o programa, né, o programa Agroexponencial, como o Max comentou, a primeira preocupação foi conectar ele com a estratégia da companhia, né? A nossa estratégia, o nosso sonho grande na SLC é sermos uma referência mundial em eficiência no negócio agrícola. E a gente era bombardeado, né, por startups e diversas outras empresas da nova economia, com as mais diversas soluções para a nossa operação. E talvez um dos principais ganhos aí do desenho do programa, dessa ferramenta de inovação que é o Agroexponencial, um programa de conexão, foi a priorização das iniciativas, né? A gente não tinha tempo para avaliar todas as tecnologias, para, consequentemente, comparar uma com a outra e decidir qual que a gente queria usar. Então, à medida que a gente foi desenhando o programa, essa primeira conexão com a estratégia, o que a gente queria com o programa, o que a gente queria que o programa fizesse por nós, nós definimos que ele ia ser um programa de conexão com startups, visando a contratação das startups como prestadoras de serviço para a SLC Agrícola, porque a gente quer saber qual é o limite tecnológico, quais são as melhores soluções que existem, e a gente está ciente de que, para saber isso, não basta mais só conversar com os grandes players estabelecidos do setor, e
Então, nós com esse mandato, né, com essa lógica, a gente desenhou o programa e definiu também a priorizar algumas iniciativas, né? Ao invés de tentar lidar com todas essas soluções que nos eram apresentadas, a gente inverteu a lógica e decidiu apresentar os desafios para o mercado, aqueles que a gente realmente estava querendo resolver, né? As dores que eram as mais intensas. Então, isso já foi um grande benefício do ponto de vista da nossa mobilização, da mobilização das nossas equipes. Os desafios, então, que a gente passou a lançar, eles estavam bem conectados com o que a gente realmente estava querendo resolver, os problemas que a gente não estava vendo serem endereçados pela nossa cadeia tradicional de fornecedores, né? Então, nós rodamos o programa no ano passado, primeira vez. Uma das iniciativas que avançaram até a fase de rollout foi justamente essa na qual a Acronex está nos ajudando. O Panucci e o Julian vão falar melhor. Mas foram ao todo 7 POCs, né, 7 provas de conceito. Dessas 7, 4 nós fizemos o rollout. Então, a gente considera uma boa taxa de conversão, que mostra que as coisas que a gente estava buscando, de fato, foram soluções pertinentes para o nosso negócio. A gente conseguiu encontrar o que a gente queria e testando aquela tecnologia, conseguimos agora fazer o uso ampliado, que é o rollout, né? E é onde a gente realmente captura o benefício, né? Nós fizemos, assim como no caso da Acronex, fizemos um teste no ano passado, teste de 3 meses, validamos que a tecnologia nos atendia a um preço razoável, e agora estamos acelerando a expansão de uso, que é onde a gente captura o benefício. Então, o grande objetivo, claro, não é só a conexão em si com as startups ou scale-ups, mas o uso ampliado da tecnologia. Então, nós fizemos a mesma lógica esse ano, com 8 desafios, já temos 4 rollouts também aprovados, com essas características de achar soluções relativamente específicas para problemas que a SLC enfrenta e que a gente não está vendo ninguém. Nós temos alguns problemas bem específicos e temos achado soluções para eles. Então, é isso que a gente busca com a inovação, é isso que a gente busca com o Agro Exponencial. É um programa de conexão com startups para contratação dessas startups para o uso da SLC. Então, é nesse contexto que houve a POC aí, tá, com a Acronex, e eu vou passar então a palavra para o Panucci, que vai dar mais detalhes. Obrigado, Frederico, e seja bem-vindo, Panucci. Nos conta um pouco de ti, obviamente, e da problemática que a gente estava querendo endereçar, para o qual se buscou a solução da Acronex. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Max, a Inosize, pela oportunidade de mostrar um pouco do nosso desafio aqui, do que a gente vem fazendo no nosso trabalho, o Frederico e o Julian também. Como o Max comentou, o meu papel hoje, eu sou coordenador de planejamento agrícola focado no manejo fitossanitário da SLC agrícola. Eu sou responsável para dar suporte às unidades do grupo, como o Frederico comentou, são 16 unidades, no planejamento de insumos, assim como também no controle e tomada de decisão, e assim como em produção de novas tecnologias para conseguir melhorar esse manejo fitossanitário. E dentro dessas tecnologias, sim, a gente lançou um desafio para o mercado, que é uma dor nossa, é conseguir ter uma gestão qualitativa das operações, das aplicações terrestres através de pulverizadores de defensivos agrícolas. Só para contextualizar um pouquinho,
para o nosso grupo, assim como também para diversos produtores no Brasil, as aplicações defensivas elas representam uma boa fatia dos custos da operação. Isso pode vir até de 15% a 20%. Então, a gente entende que existe um gap e, pelo menos, a gente precisa ter um controle muito bom dessa operação, tanto na parte operacional, no rendimento operacional, quanto qualitativo. E o que a gente tinha na empresa, e faz todo sentido para a empresa, é ter um bom controle do rendimento operacional. Então, a gente tinha um rendimento operacional muito seguro, trazendo o melhor dimensionamento de máquinas para as fazendas, mas quando a gente começa a passar muito para essa fase de rendimento operacional, isso pode ser um pouco contraprodutivo na parte de qualidade da operação. Então, por exemplo, a gente começa a lançar mão de velocidade maior para o pulverizador, reduzir a taxa de aplicação para aumentar o rendimento e conseguir, sim, otimizar os nossos ativos, e isso acaba reduzindo um pouco da qualidade, se a gente não controlar. E o desafio era justamente trazer uma ferramenta que trouxesse para nós indicadores, não só dados, mas indicadores para a gente conseguir consumir e tomar decisão de forma em tempo real, para que o operador na máquina, assim como o coordenador de aplicação que nós temos nas fazendas, até o gerente da unidade conseguisse visualizar como que estava a sua operação, e aí dentro da balança ele tomaria a decisão do rendimento operacional, que é também importante, mas também da qualidade, para conseguir, sim, trazer uma melhor economia para o grupo, assim como também uma qualidade na operação. E dentro disso, a gente lançou o desafio e conseguimos captar a empresa Acronex, a partir do Julian, que foi o nosso primeiro contato, com a ferramenta deles, a Unimap, que a tecnologia consegue, sim, captar as condições climáticas que são importantíssimas na hora da aplicação, principalmente para nós que operamos em uma região que é o Cerrado Agrícola, que a gente conhece muito bem, que tem condições climáticas um pouco adversas para uma boa aplicação. E ela traz, então, essa captação de condições climáticas, assim como também alguns itens dentro do pulverizador para conseguir otimizar essa operação de uma forma qualitativa e transforma isso em indicadores para tomar decisão em tempo real. Então, foi bastante interessante, a gente está evoluindo muito nesse conceito de conseguir equilibrar essa balança e, com certeza, isso vai trazer grandes frutos para nós num longo prazo, conseguindo ter uma melhor eficiência e, obviamente, a gente tem um menor retrabalho na operação e aí vai gerar economia, vai gerar uma maior a maior redução do consumo de ativos e assim também uma qualidade na sustentabilidade da empresa. É legal que esse último ponto que tu enfatizaste, Panucci, ele tem uma conexão com o tema ambiental e de sustentabilidade também bastante importante e demandado hoje das empresas, né? Essa temática do ESG, né? Da preocupação com o ambiental e com o social, e muitas vezes as pessoas têm uma percepção um tanto confusa sobre o papel do agronegócio em relação a isso, e uma empresa de capital aberto, como é o caso da SLC Agrícola, que tem uma preocupação com esse assunto, essa também é uma solução que, além de trazer produtividade, também traz esse compliance ambiental com maior acuracidade, né? E eu queria passar para o Julian, então, e dizer para ele que muito gusto em ter acá com nós em Brasil, e não vou tentar falar espanhol, até porque tem amigos espanhóis aqui, eu já vi, como o Jaime, que ia me dizer aqui que era para eu parar de falar espanhol. Então, Julian, obrigado por acessar aí conosco desde a Argentina, e se tu puderes contar um pouquinho da origem da Acronex, o que é a solução, como ela funciona, para a gente começar o debate aqui, seria bem legal. Obrigado. Obrigado, Max. Prazer para mí. Obrigado, Federico, Luis, Claudia, que está asistiéndonos allá. Es un placer para mí. Antes que nada, disculpen mi portugués. Eu está agora começando novas clases para cambiar del portuñol al portugués real. Cláudia, você tem a tabela aí? Sim, Ok, obrigado. A Acronex, como você falava, é uma companhia que tem 8 anos. Pode passar, Cláudia, por favor. Tem
8 años y que gracias a esa iniciativa de SLC con toda la metodología de Innocence y la creación, pudimos tener la participación, la posibilidad de participar en ese gran evento de agroexponencial. Para nosotros será una oportunidad muy importante, muy bacana para extender nuestros mercados e ingresar do mercado brasileiro. Nossa companhia, pode passar, Cláudia, por favor, hoje está expandindo-se rapidamente e tem um foco posto em toda a região de Sudamérica. Temos 1.050 máquinas distribuídas entre Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, y en ese momento tenemos aproximadamente 50 máquinas ya en Brasil en el último año. Eso nos da un mapeamiento de unas 27 millones de hectáreas, principalmente en lo que respecta a pulverización terrestre para el manejo de defensivos agrícolas. Nuestro foco, puede pasar, Claudia, por favor, está puesto en asistir en tiempo real a todos los operadores da cadena do agronegócio. No solo aquellos que están en la máquina autopropulida, sino también aquellos que están como Luis a distancia, monitoreando y entendiendo cuál es la efectividad y la calidad de la aplicación terrestre. Nuestro propósito es mejorar mucho el impacto ambiental y que nuestros clientes con valores como los que falaba Max y falaba Federico también, es ingresar y dar soluciones para que los productos que las compañías producen y pueden vender tengan una menor huella ambiental y tengan ventajas diferenciales a la hora de vender sus productos. Puede pasar, Claudia, por favor. Entonces, esa herramienta es una herramienta muy intuitiva, muy simple, que no tiene barreras culturales. Está preparada para pasar de un idioma español a un idioma portugués o inglés muy rápidamente, de manera muy simple. Y utilizando colores y números para que las personas que están operando, que tienen muchas diferencias de edad y demás, puedan utilizar a ella muy bien. No mucho más, creo que puede pasar, Claudia, por favor, que va a ser mucho más entretenido. Muy obrigado por su atención y, bueno, todo suyo, Máximo. Graças, Julián. Queria voltar no Panucci para comentar, Panucci, como é que foi o piloto? Começou com um pulverizador, 2 pulverizadores, o que está acontecendo agora para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender essa mecânica, né? A gente brinca na Innocence que se você não tem vergonha do piloto, o piloto ficou mais ambicioso do que devia, parafraseando uma frase do fundador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman, que diz que se você não tem vergonha do MVP, demorou mais do que devia para levar ao mercado. Você podia comentar, Panucci, como é que foi esse desenho, o que se queria testar lá, e já convidando aqueles que estão no Zoom, a gente tem pessoas aqui no Zoom e no YouTube nos assistindo, aqueles que estão no Zoom e quiserem compartilhar dúvidas aqui pelo chat, eu vou fazendo aqui para os nossos convidados. Depois já temos uma aqui que me encaminharam para o Federico. Panucci, se tu puder explorar piloto e sequência, como é que está sendo, seria legal. Ótimo, Max. Como o Frederico comentou, esse desafio ele foi lançado ano passado e a gente, no lançamento dela, tinha algumas empresas que a gente avaliou e a Cronex é a que mais se encaixava o que a gente vinha buscando. Lógico que quando a gente quer uma personalização da solução, a gente não vai encontrar todas as funcionalidades, mas isso encaixava muito e era a que mais se aproximava do que a gente queria. E aí a gente começou com o pé no chão, né? Fizemos um
rollout, não, uma primeira etapa, que a gente queria realmente entender se aquilo que a ferramenta trazia para nós era 100% confiável para o dia a dia, que a gente sabe que pode ter diversas variáveis. E a gente começou bastante devagar com um pulverizador. Então, a gente, na unidade, a gente pode ter 10 até mais pulverizadores. E nós queríamos começar com um pulverizador para entender como que seria essa dinâmica na fazenda. Existem algumas coisas que a gente sempre tem que levar em consideração, a curva de aprendizado do pessoal. Então, a gente levou muito a sério essa questão de priorização que o Frederico comentou. Queria começar pequeno, fazendo as coisas mais assertivas, mais orgânicas, mais sustentáveis, para a gente conseguir emplacar. E aí, dando certo, a gente conseguiu extrapolar mais 3 pulverizadores. E esses 3 pulverizadores, a gente fez uma coisa bastante interessante que a fazenda propôs, é colocar um lado a lado do pulverizador, abrindo 3 frentes, né, de comparativo do nosso padrão, que a gente sempre fala padrão fazenda e o padrão da Acronex, e aí a gente conseguia realmente, em escala, entender como que eram os benefícios. Nem sempre é fácil a gente avaliar, né, trazer números, dados absolutos, quando a gente fala em qualidade. Porém, com o tempo, a gente vem entendendo, ainda tem muita coisa que a gente tem que explorar da ferramenta, tem muita coisa que a gente não explorou, que o Julian apresentou, é uma ferramenta bastante intuitiva, mas tem bastante coisa para a gente conseguir utilizar e trazer valor para a empresa, mas o que a gente já testou, já validou e com certeza está trazendo bastante benefício para nós. Interessante esse teu ponto, né, Panucci, do teste AB, né? Porque sempre há um desafio, quando a gente fala de inovação, de tangibilizar os ganhos. Ou pelo menos por vezes existe esse desafio. E o teste AB, ele é uma dessas formas, né? E aí eu quero compartilhar aqui uma pergunta com o Frederico. Além da seleção de bons desafios, né, Frederico, que foram os problemas relevantes para a SLC Agrícola, que outros aspectos da preparação das áreas de apoio e dos times que iriam trabalhar com as startups tu poderia destacar e como é que é a tua percepção em relação à sensação das pessoas que interagem com as startups e que, ao mesmo tempo, como o Panucci, estão tocando operações do dia a dia da companhia, né? Se tu pudesse dar alguns insights em relação a tanto essa questão do back-office como dos times que trabalham com as startups, acho que pode ser legal também aqui para a audiência. Legal. De fato, tem vários elementos que acho que fazem o programa ser a gente considerou muito bem sucedido, né? E tem todo um desenho da mecânica dele que propiciaram isso. Então, desde da escolha dos desafios, também a gente escolheu um sponsor para cada desafio, né? O Panucci, obviamente, foi o sponsor desse desafio em específico, e aí, nesse caso, uma pessoa que tem muito interesse em que esse problema seja resolvido, tá? Isso a gente também via antes de ter esse desenho de programa. Muitas vezes pedia para que alguém da empresa validasse ou testasse alguma tecnologia específica e aquela pessoa ou não tinha tempo, não tinha o devido interesse em fazer aquele teste, né? Então, eu diria que o sucesso ele já começa na escolha do desafio, mas também em quem é que vai, de fato, botar a mão na massa, que no nosso caso foi o Panucci, a equipe que foi escolhida, junto com a Acronex, que está interessada, realmente sente aquela dor, né? E então, junto com o sponsor, a gente escolheu um time eu não lembro agora quantas pessoas, mas provavelmente umas 2, 3 pessoas que estavam na fazenda trabalhando com isso. Desenhamos, inclusive, uma estrutura de incentivos internos para que as pessoas estivessem estimuladas a realizar o teste. Não necessariamente que a tecnologia tivesse que ser rolloutada, né, como foi o caso da Acronex, mas fazer um bom teste, né, validar aquela hipótese. E mesmo nas tecnologias que a gente não fez rollout, a gente também teve aprendizados, né, teve ativos de inovação, um aprendizado que a gente está usando até para fazer novas seleções ou decidir se aquela tecnologia está madura já ou não está madura. Então, acho que tem toda essa visão da escolha do desafio, de pessoas que realmente o time é a peça-chave, né? O time que vai fazer o teste, vai fazer a coisa acontecer.
até porque a gente, de fato, não tem pessoas exclusivamente dedicadas para fazer esses testes, né? O Panucci já tem 1 milhão de coisas para fazer, e também achou um espaço extra aí para testar essa nova tecnologia. Então, a forma de escolher as pessoas, de tratar os incentivos internos, é fundamental também para que as coisas funcionem. Legal, obrigado, Frederico. Julian, do lado do empreendedor que está querendo entrar no mercado como é o mercado brasileiro, o que são, até para compartilhar com outras startups que estão aqui nos assistindo, insights de cuidados que se tem que ter quando vai se trabalhar com uma empresa muito grande, que tem expectativas de personalização da solução e que lida com diversos projetos, e esse é mais um dos projetos. O que são os cuidados que o empreendedor e a startup devem ter para fazer um projeto piloto que vá bem e aumentar as chances de que essa relação prospere entre as partes, na tua avaliação? Obrigado, Max. Creo que lo primero y más importante es escuchar, ¿no? Escuchar las necesidades que tiene tu cliente. Y después de escuchar, intentar comprender que esas necesidades van a poder ser satisfechas de una manera adecuada. Muchas veces los emprendedores tenemos esa necesidad de convencer, estamos tan enamorados de lo propio que tenemos esa necesidad de convencer a todos de que lo nuestro es la solución, sin importar si verdaderamente es lo que necesita el otro, y además creyendo que el producto que tenemos es el mejor. Esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación, o la tercera, perdón, sería armar internamente un equipo de cómo vamos a satisfacer esa atención y disponer del tiempo necesario y los recursos necesarios para poder nivelar las expectativas y cumplir las expectativas que fueron propuestas en este programa. Es un programa muy fácil de llevar adelante también, el propuesto en el agroexponencial. La metodología era muy clara, estaba muy bien coachada. Del lado de SLC se facilitó mucho con el nivel de los profesionales que estaban involucrados. Entonces, creo que eso también facilita el proceso, ¿no? Ahora, yendo un poquito más allá, Max, Brasil es un mercado muy diferente al de la Argentina o de cualquier otra región en el mundo inclusive. Y en mi experiencia tiene desafíos adicionales a los que tienen mercados como los Estados Unidos, o que también pueden ser grandes en tamaño, pero las dificultades que puedan tener en materia impositiva, en materia de reglamentaciones individuales, merecen un buceo profundo sobre eso también, ¿no? Para verdaderamente entender si estás en condiciones de continuar o no satisfaciendo de nuevo la necesidad de tu cliente. Perfeito, Julian. Bons pontos, né? De tentar não empurrar o produto pronto para o cliente e tentar entender essa necessidade, mesmo que a startup queira montar um produto escalável, mas, por vezes, o cliente consome algumas funcionalidades ou
funciona melhor um modelo de negócio para determinado cliente, né? Bom, aqui para empresas de fora, a questão tributária aqui no Brasil, ela é um capítulo à parte, né? Panucci, queria que tu pudesses contar um pouquinho de como é o dia a dia ou semana a semana de um projeto piloto desses. Como é que funcionava a mecânica de interação entre tu e o time com o time Acronex? Tu pudesses assim traduzir de uma forma bem concreta isso e quais foram os cuidados que tu e o time tiveram para conseguir extrair do piloto informações fidedignas e alinhadas com o que havia sido pactuado como desenho do piloto. Acho que seria legal assim para dar né, tangibilização para o pessoal de legal, mas como é que funciona essa mecânica? Eu monto o piloto, mando o material e 90 dias depois recebo os resultados. Acho que seria legal dar essa visibilidade. Bom, primeiro, acho que o Frederico comentou, é muito importante a gente, já na hora de escolher as pessoas que vão participar, as pessoas têm que ser as pessoas corretas, as pessoas que estejam engajadas e que sintam a dor e que também queiram resolver essa dor. Então, a gente, como nós temos que atuar em todas as unidades, nós escolhemos uma unidade que sim, a gente acreditava que ia conseguir, junto com a gente, resolver esse problema com bastante critério, com bastante segurança no que a gente ia gerar de dados. E aí depois veio a primeira interação, que foi em Porto Alegre, junto com o Julian. Eu acho que é também uma etapa fundamental a gente passar aquela interação junto e conhecer o fornecedor e construir junto a ideia. Eu acho que tem que ser construído a 4 mãos para a gente conseguir realmente entregar o resultado. Quanto mais pessoas pensando junto, com certeza o resultado é melhor. Então, foi muito interessante também essa interação que nós tivemos, em Porto Alegre. Depois, trazendo para a fazenda, aí o acompanhamento era semanal, utilizamos um aplicativo que a gente conseguiria, delineamos algumas etapas que a gente achava que era importante para a gente não perder o prazo, porque o prazo é curto. E voltando a falar no nosso desafio, que era de qualidade, às vezes tem coisas que não são muito tangíveis, como você comentou, Max. Então, tem que ser muito controlado e não tentar resolver todos os problemas de uma vez só. Então, o que a gente aprendeu é realmente simplificar, priorizar e conseguir obter os resultados, as métricas corretas para a gente conseguir validar. E é isso que a gente conseguiu realmente em 3 meses entregar. Mas, como eu falo assim, depois que a gente entrou no rollout, realmente tem muito mais coisa para a gente explorar, e aí a gente tem um tempo maior, mas mesmo assim a gente não pode bobear, tem que sempre fazer o acompanhamento semanal, mensal, para que a gente consiga realmente emplacar a tecnologia. Interessante esse ponto que tu trouxeste, Panucci, sobre a cocriação. As empresas, ao longo do tempo, elas desenvolveram uma mecânica de trabalho com parceiros de negócio, que é eu monto um briefing, mando para ele e espero que ele me devolva a solução. Mas quando a gente tem problemas complexos e tecnologias que têm possibilidades, se não existe essa interação para essa cocriação, né, como o Panucci enfatizou, acaba que tu não extrai o máximo daquilo que é possível, ou até tu superdimensiona algo que não é necessário para uma fase de um piloto, onde tu precisa, como ele comentou aqui, simplificar e priorizar. Mas tem um outro elemento nessa equação, né, Frederico, que tu trabalhasses bastante ao longo não só desse piloto, mas dos outros pilotos no ano passado e nesse ano, que é o engajamento da alta gestão. Afinal de contas, para que o Panucci e o time se sinta apoiado para, puxa, vamos testar uma solução diferente, porque o pessoal também sempre pensa, mas isso não está na solução da John Deere, isso não está na solução da SAP, isso não... é natural isso. Por vezes está, e aí é uma questão de escolha, e em outras não está. Mas para os profissionais se sentirem
apoiados para dar esse passo, o papel da alta gestão é um papel importante. E queria que tu pudesse comentar assim, em que momentos dessa jornada, Frederico, tu trouxestes não só os diretores, mas o CEO da companhia, com que papel e que efeito tu entendes que isso teve nessa jornada? De fato, esse é outro dos elementos fundamentais para o programa funcionar, né? O endosso, assim, a presença dos diretores, do diretor-presidente, foi um fator chave na minha avaliação, de fato, e a gente envolveu os diretores, primeiro no desenho da estratégia, como é que funcionaria a mecânica do programa, de uma forma geral. Apresentamos uma sugestão, fizemos alguns ajustes com a diretoria, então eles foram apresentados ao programa, à iniciativa e como é que ela se conectava com a nossa estratégia, né? Ou seja, ficou claro que o programa estava absolutamente alinhado com o que a companhia estava querendo. Então já ganhamos um like aí nessa primeira interação, né? Os diretores também validaram os desafios. Nós no ano passado lançamos 10 desafios, mas tínhamos levantado algo em torno de 30 possibilidades de desafios, e então fizemos um workshop com a diretoria para escolher os desafios finalistas. Então também teve esse aval da diretoria a respeito das iniciativas que a gente ia perseguir. No Pitch Day, que nós fizemos ano passado lá em Piracicaba, na GTEC Garage, também os diretores presentes, o CEO presente, tirando dúvidas, bastante entusiasmados assim, com a iniciativa, né? E no fechamento, no Demo Day, com a apresentação dos resultados da POC e a aprovação do rollout, né? Também foi feita pela diretoria. Então, foram envolvidos nesses momentos-chave e então ficaram engajados, acompanhando o programa e endossando o programa, né? Foi bom para nós, para mim, no nosso comitê de inovação, que estava organizando isso tudo, para as equipes envolvidas, que tiveram essa exposição bacana com a diretoria, né? E a gente viu que o pessoal ficou realmente achando esse tempo extra, né? Por estar motivado com o programa. Legal. Acho que é um destaque importante aqui para outras empresas que estão avaliando essa alternativa. Afinal de contas, a diretoria tem pouco tempo e a gente, por vezes, acaba poupando eles de algumas dessas interações com a ideia de que, puxa vida, né, também não dá para levar tudo a eles. O que é verdade, mas há alguns momentos chaves que a participação deles faz diferença, e eu acredito que o Frederico conseguiu ilustrar, né, desde o alinhamento estratégico e seleção dos temas até a participação no Pitch Day, mas especialmente esse ponto que o Frederico enfatizou da prestação de contas dos resultados. Porque é muito comum a diretoria participar no pitch, que é quando a gente apresenta as startups, legal, agora vocês tocam. Mas essa conclusão e a prestação de contas de como as coisas foram em relação a como elas haviam sido planejadas é decisivo para o sucesso da iniciativa. E voltando então no Julian, em relação à interação com uma grande empresa, você enfatizou os aspectos que a startup precisa cuidar, e não só dessa experiência com a SLC Agrícola, mas das tuas outras experiências. O que são assim, os gargalos e desafios normalmente enfrentados nessa interação, que podem ser, quem sabe, extrapolados aí para outras empresas e que aqueles que estão interessados no tema precisam ter algum cuidado? É o tema do cadastro, é o tema do contrato. Que temas que tu enfatizaria? Gracias, Max. Me parece que es muy importante el dimensionamiento y un plan específico
en sí mismo. Te recuerdo que durante este proceso de agroexponencial, personalmente estuve involucrado en él. Podría haber transferido eso a alguna persona del equipo, ¿no? Y que lo lleve. Pero me parecía clave para, de la misma forma que estaba involucrada la directoría de SLC en todo el proceso, yo creía que tenía que estar también de la misma manera muy involucrado directamente, asistiendo y dimensionando realmente cada una de las fases. Entonces, el dimensionamiento económico que vos necesitas para afrontar este tipo de necesidades, de tener que proveer soluciones a una compañía tan grande como puede ser SLC, es sumamente importante. También tener la disponibilidad del tiempo y ser muy preciso en cuáles sean los momentos en que va a haber esa interacción, porque por lo general los emprendedores tenemos problemas de orden metodológico, ¿no? Lo urgente o lo importante a veces se está mezclando de manera muy usual. Entonces, es clave que dimensionemos los tiempos que nos va a llevar. Y respecto a las necesidades de cadastrar legales, impositivas o de cualquier índole, que muchas veces el emprendedor deja de lado y no mira, tiene que pedir ayuda. Y tal vez hasta la misma compañía pueda asistirlo en entender cuáles son las necesidades para el modelo de negocio que van a plantear juntos. Creo que lo resume algo de manera muy simple y es la humildad con la que estos procesos se enfrentan. No querer demostrar más allá de lo que sos, sino verdaderamente entender esse processo juntos e de maneira transparente, ¿no? Graças, Julian. Muito bom te ter aqui conosco. Queria agradecer a tua presença e parceria habitual aí. E vou agora passar então para vocês aqui uma última questão para a gente concluir para cada um. Frederico, o que são, vamos dizer assim, os pontos que tu, olhando agora nesses dois ciclos, quase que 400 startups, são pontos de cuidado que tu enfatizaria pro empreendedor no relacionamento com uma empresa da economia tradicional, com pessoas que estão acostumadas a se relacionar com grandes fornecedores? Que são cuidados assim que tu poderia compartilhar para o empreendedor ter atenção nesse relacionamento? Legal. Eu acho que desde o início, a gente, no ano passado, quando lançou os desafios, a gente teve quase 180 startups cadastradas e no Pitch Day estávamos numa faixa de 20 e poucas e acabamos fazendo 7 POCs e 4 rollouts, né? Então, isso também mostra que tem muito empreendedor, muitas empresas que tentam achar um encaixe, às vezes, onde não tem, né? E às vezes, forçar um pouco a barra, vamos dizer assim, no sentido de, não, eu consigo também fazer isso que vocês estão querendo, né? E a gente acaba aí tendo uma perda de tempo das duas partes, na verdade, né? O processo todo ele é desenhado justamente para minimizar essa perda de tempo, né? À medida que a gente vai faseando e aumentando a interação com cada vez um número menor de startups.
eu creio que essa seja uma dica importante, assim. A gente viu tentativas assim de tentar embarcar as soluções para o que a gente queria e, na prática, acaba que nenhuma das partes fica satisfeita, né? Então, eu acho que essa seria talvez uma principal reflexão aí nossa a respeito. Bom ponto. O empreendedor também precisa ter clareza do que precisa para saber se a iniciativa, o programa de um determinado parceiro, como é o caso da SLC Agrícola, faz sentido para ele. Se ele está buscando aporte de investimento em troca de participação e o programa é um programa de contratação e parceria, não faz sentido ele dedicar o tempo dele para aquilo, porque ele poderá encontrar essa solução num outro parceiro. Acho que esse é um ponto bem importante. Esse. Panucci, uma última contribuição tua. Depois do piloto vem o rollout, mas ele não necessariamente ele precisa ser feito em 16 fazendas, em 400 mil hectares. Se a gente pudesse falar um pouquinho sobre esse cuidado também no rollout de ir num passo a passo, né? Sim, na verdade agora a gente já está com 3 pulverizadores na Fazenda Panorama e a gente tem bastante cuidado em, como eu comentei antes, ter um crescimento bastante que seja sustentável. Então a gente quer realmente evoluir, mas nós queremos ter um pé no chão. Primeiro tem sempre uma curva de aprendizado, então a gente quer envolver outra fazenda que seja próxima, até para de repente, acho que é importante também para que uma empresa, até uma startup, talvez não seja o caso da Cronex, mas que possa estruturar uma equipe para poder nos atender, né, para que a gente consiga realmente continuar crescendo, mas que seja de forma orgânica. Então, a gente quer realmente continuar utilizando a ferramenta, a gente tem que explorar tudo que ela pode entregar para nós, tem muita coisa que a gente não explorou, a gente quer, primeiramente, delinear tudo que ela pode entregar para depois, nas próximas fazendas, conseguir apenas replicar e não abrir de forma desordenada para que depois a gente tenha que recuar e refazer tudo que a gente estava fazendo. Então, realmente, a gente está querendo evoluir dessa forma. Obrigado, Panucci. Julio, um último ponto aqui. Do ponto de vista do agro, qual é o ecossistema regional na Argentina dominante em termos de startups, para que o pessoal não pense que a Argentina é só Buenos Aires, Caminito, Bombonera e Monumental de Núñez? Es muy bueno. En el ecosistema en Argentina es importante, está muy, muy distribuido. Los emprendedores están no solo en el corazón agrícola de la Argentina, que pueden ser Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sino que tiene diferentes puntos en el interior del interior. Las hay en Tucumán, las hay en Corrientes, en Mendoza, y lo que estoy viendo, Max, es que cada día más hay mucha relación de los emprendedores a nivel regional. No solo a nivel local y que se cierran en la Argentina, sino que además interactúan mucho con diferentes personas, tanto en el Brasil, como en Uruguay, como en Chile. Algún caso tal vez en Perú, Colombia, y creo que hay una potencia muy fuerte. Y lo más importante, creo que como mensaje de agricultor que soy también, las necesidades que tenemos los agricultores en la Argentina, Brasil y en la región son bastante parecidas. Y si todos pensamos soluciones integrales para ir y convertir a América Latina en su conjunto, o en Sudamérica en su conjunto, en un polo de producción agroecológicamente hablando, muy sustentable, vamos a ganar mercados de muchísimo valor, que van a generar mucha riqueza para toda nuestra gente. Entonces, tenemos que seguir focalizados
en reducir el impacto ambiental, en mejorar esa productividad y para eso integrar más a las personas, ¿no? Generemos riqueza y gracias, Federico, Luis, por todo lo que hacen, a vos, Max, por esta oportunidad, es maravilloso y estoy muy honrado a los 50 años de haber participado de esto y de aprender lo que aprendí. Graças, Julian. Bom, pessoal, Frederico, Julian, Panucci, queria agradecer a vocês por estar nessa primeira edição do Corporate Pitch 2020, digitalmente. Nós escolhemos começar pelo agro, pela relevância que ele tem economicamente para o Brasil, e começar pela SLC Agrícola, pela relevância nacional e global que ela tem, por uma solução tecnológica argentina para mostrar que o ecossistema de startups ele não está delimitado unicamente ao Brasil, e a ideia do Corporate Pitch é essa, é a essência antes da aparência. É a gente, ao invés de fazer muita festa do que promete fazer, é a gente compartilhar o que foi feito, os desafios, as oportunidades, os aprendizados que possam ser úteis para empresas do segmento ou de outros segmentos, e que a gente trate desse tema com disciplina e com organização, e que isso vai aumentar não só a probabilidade da gente ter bons resultados enquanto empresa, mas também enquanto país. Obrigado a todos que estiveram conosco. Nós temos mais 4 edições do Corporate Pitch 2020. Vocês podem nos seguir nas redes sociais. Obrigado, Frederico. Obrigado, Panucci. E obrigado, Julian, novamente. Foi um prazer ter estado aqui com todos vocês. E obrigado a todos que nos assistiram aqui no Zoom e no YouTube e que nos acompanharão nos próximos dias. Grande abraço. Obrigado, senhores. É um prazer para mim, como sempre. Tchau, tchau. Obrigado, Julian. A todos, boa tarde.